Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossas vidas hoje e sempre. Que Deus nos conceda um dia abençoado, um dia cheio da sua presença e que o Espírito Santo venha e traga consigo uma comitiva de anjos protetores e acampe ao redor de nossas vidas, nos dando os livramentos e repreendendo todas as astúcias de Satanás contra nossas vidas, no dia de hoje, no dia do amanhã e de sempre. Amém. Em nome de Jesus. Meus amados, mais uma vez eu estava a analisar as Escrituras e vi aqui uma passagem interessante. A negligência da palavra. Sem Bíblia, sua fé enfraquece. Nós podemos ter uma referência deste assunto em Oséias, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O Senhor responde: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Você vê, meus amados. Por isso que há outras passagens na Bíblia que dizem: meu povo sofre por falta de conhecimento. A falta do conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, traz sérias consequências para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física. Nós temos por obrigação ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento do que Deus realmente quer para conosco. Quais são os seus planos? Qual é a sua vontade, que já é explícita aos nossos olhos através da Bíblia? Mas muitas pessoas não procuram, não leem. Eu conheço pessoas que nem Bíblia têm em casa. Eu conheço pessoas que você pergunta se já ouviu falar em Herodes. A pessoa pergunta quem é Herodes, quem foi. Pelo amor de Deus. Aí, como é que o Espírito Santo de Deus vai agir na vida de uma criatura dessa se ela não sabe, não conhece? Aí entra em cena o servo do Senhor, uma pessoa de Deus, para explicar, para falar a respeito das maravilhas, a respeito dos princípios de Deus, a respeito da Bíblia. E esta pessoa, por nunca ter nem ouvido falar de uma Bíblia, rejeita a palavra. Não acredita, acha que é um livro, como eu já ouvi alguns falar, acham que é apenas um livro que foi escrito por mãos do homem e foi feito impresso, é como se fosse uma revista. Mas sim, foi escrito pelo homem, mas homens ungidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio até eles e os fez lembrar de tudo o que aconteceram, e assim eles fizeram relataram algumas coisas, alguns acontecimentos que houve naquela época, porque a própria Bíblia diz que se tudo tivesse sido escrito, o mundo não comportaria os livros. E ela se refere apenas aos feitos de Jesus. Não falam de outros feitos, como o dos profetas, dos enviados de Deus, como Paulo de Tarso, e entre outros, os discípulos, aos que Paulo ensinou, como Timóteo,
como as pessoas que se envolveram com Paulo na questão da ministração da palavra, que temos lá Priscila, Áquila, a diaconisa Febe, enfim, entre outros tantos. A Bíblia não relata o que essas pessoas fizeram, a importância delas para o Evangelho. Não relata, que eu digo, não o 100% do que essas pessoas fizeram. Então, eis a questão porque há essa expressão na Bíblia, que o mundo não comportaria os livros, porque muitos foram os acontecimentos e são muitas as coisas que nós não temos conhecimento porque não foram escritas. Não, eu creio que não deu tempo, não deu certo. Essas pessoas, Deus retirou do mundo, porque por vontade própria dele, porque Deus faz o que quer, como quer e na hora que quer. E algumas coisas ficaram por ser relatadas. Coisas que eu creio que a Bíblia nos diz claramente lá em um versículo, que não me recordo agora, que coisas que não é para que o homem saiba. Há muita coisa no oculto que nós não sabemos por decisão divina. E o que temos hoje aqui já é o suficiente para nós crermos que há um Deus todo-poderoso lá no céu, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que faz maravilhas, um Deus que renova, um Deus que não conhece a palavra impossível para ele. Então ele diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas nós que conhecemos a palavra, lemos, não vamos nos intitular como altos conhecedores, como supremos conhecedores da palavra de Deus, porque ela é um instrumento de informações infinita. Ninguém na Terra conhece a Bíblia por completo. Aqui na Terra só tem um que conhece a Bíblia no seu 100%. E, infelizmente, esse um se chama Satanás. Ele conhece tudo. O melhor de Bíblia que tem é Satanás. Ele sabe a Bíblia melhor do que todo ser humano. Ele é sagaz. Por isso que é necessário a gente ter cuidado com ele. Porque ele sabe ela ponta a ponta. Nós, por mais que nós lemos, estudemos, analisemos, mas nós não vamos chegar à totalidade das informações que nela contém. Por isto que este resumo que nós temos aqui, este resumo que há em nós, o que nós já aprendemos até hoje, e o que Deus vai permitir que nós aprendamos até o findar da nossa vida terrena, que seja o suficiente para nós crermos que há um Deus salvador, que há um Deus que quer nos levar para a Nova Jerusalém, que é um Deus que quer que haja abundância em nossa vida. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para nos jogar no mundo e ver nós sofrermos, mendigar o pão. Que a Bíblia é clara que não se tem notícia do verdadeiro filho, fiel, seguidor ao Pai, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus provê tudo para que nós sempre temos o suficiente para nos mantermos. Através disto, para que isto aconteça, é necessário o nosso conhecimento. É necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra, para que nós pratiquemos a palavra, e no praticar a palavra é que nós vamos alcançar as maravilhas do Pai. Então, meus amados, a falta de instrução, o povo se aprendeu
dos ensinamentos e da lei de Deus. O povo se aprendeu dos instrumentos, dos ensinamentos, o povo se aprendeu dos ensinamentos da lei de Deus, que é a falta de instrução. E nós estamos aqui para fazer isso, e nós temos tentado fazer isso, instruir. Mas, como eu disse, em muitos casos nós nos deparamos com situações onde as pessoas não querem tal instrução. Não acreditam, não creem, falam que isso não existe. Eu conheço uma situação de um senhor que está com uma doença terminal no pulmão por causa do uso excessivo do tabaco. E quando eu via ele acender um cigarro após outro, eu dizia para ele: rapaz, meu senhor, pare com isso, isto vai levar o senhor à morte. E ele dizia que morte é um sono, está dormindo, depois que dorme. Então, quando está dormindo, você não vê nada. Eu vou fumar meu cigarro, não sei o quê. Então, tudo bem. Agora eu lembre-se que seu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai morar num corpo cheio de fumaça. Usei até uma expressão diferenciada, né? O Espírito Santo não vai morar num lugar onde tem fumaça. Você moraria dentro de uma casa cheia de fumaça? Aí ele deu as gargalhadas dele, sem entender o que eu estava querendo dizer, se saiu e não permitiu que eu fosse desmiuçar ali, biblicamente, aquela questão do morar dentro da casa cheia de fumaça. E hoje, infelizmente, por ele rejeitar, não ter querido ouvir, não ter querido entender qual é o processo pós-morte, ele está agora vivendo esse processo, porque já é uma questão que foi desenganada e ele está apenas aguardando, como se diz, está só aguardando a hora de partir. Mas não foi por falta de instrução, não foi só eu, foram a esposa dele, que é religiosa também, não é evangélica, tem lá a crença dela romana, mas ela falava, mas nada adiantava, falava de uma maneira diferente, claro, mas de nada adiantou. Tem uma cunhada que é evangélica, que também usou a palavra de Deus para tentar modificar o cenário da vida dele, mas ele nada quis, não quis ouvir essa instrução, e pela falta de conhecimento, ele está sofrendo. Como diz o ditado, está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. E nesse lhe faltou o conhecimento, não é porque o conhecimento não tenha chegado até ele, e como também a muitas outras pessoas. É por rejeitar, por não crer, por não adotarem a Cristo como Redentor e Salvador de suas vidas, por colocarem coisas adiante do Senhor Jesus, que é só Ele quem pode salvar, só Ele é quem pode fazer as mudanças em nossas vidas, as alterações em nossas vidas, para que nós sejamos como Paulo certa vez falou: se não podem imitar a Cristo, imitem a mim, para que nós sejamos imitadores de Paulo e tenhamos a virtude, tenhamos no final de nossas vidas, no final da nossa caminhada aqui na terra, o direito a receber a coroa da vida, a vida eterna, porque grande vai ser o sofrimento das pessoas que não tiverem este direito, das pessoas, principalmente de quem teve a quem explicar, para quem ouviu e não deu crença, porque lá a Bíblia relata que as pessoas terão lembranças do que aconteceu aqui na terra,
e certamente lembrarão, ora, fulano chegou na minha casa, falou a respeito desse assunto aqui, deste lugar de tormento, deste fogo consumidor, e eu pensei que ele estava era, tirando uma onda com a minha cara, estava era, brincando, estava era me iludindo, querendo me tirar da frente da minha crença lá contrária, enfim. E depois que for para lá, já era, não tem mais retorno. É uma passagem só de ida, não tem volta. Mas todo ser humano, todo aquele que ainda está vivo, que ainda está respirando, há tempo de arrependimento, há tempo de se arrepender. Temos como exemplo o ladrão da cruz. Arrependeu-se no último minuto de sua vida. Não foi nem batizado era. E Jesus, ali naquele momento, perdoou todos os seus pecados e ainda deu a garantia de que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Que coisa maravilhosa. Agora para termos uma ideia de quão grande, de quão maravilhosa é a bondade de Deus. No último minuto, não houve a necessidade dele fazer uma oração, não houve a necessidade dele ser batizado em águas, ser discipulado, ser isso, ser aquilo, ser ter frequentado a igreja, ter sido um crente fiel. Não houve necessidade. Deus usou de infinita misericórdia e ali os pecados daquele homem foram perdoados e ele recebeu a promessa, porque nós sabemos que promessa de Deus é promessa cumprida. Ele certamente, hoje, depois de mais de 2 milênios que se passaram desse episódio, ele certamente estará lá no lugar onde Jesus disse que ele estaria naquele mesmo dia. Semelhantemente, meus amados, é nós. Semelhantemente, meu irmão, pode acontecer na tua vida. Você que ainda não conhece a este Cristo, a este Jesus Salvador, a este Jesus que perdoa pecado em última hora, no último segundo, ainda há tempo. Não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde demais, mais tarde pode ser tarde demais, e esse tarde demais não tem retorno. Não adianta, não tem retorno você deixar para daqui a pouco, porque daqui a pouco pode ser tarde demais, nós não sabemos o que vai acontecer conosco dentro de alguns minutos, dentro de alguns segundos. A nossa vida, tem um profeta que fala que ela é como a neblina, é como a fumaça que sai da panela, como ela é destampada. Uma panela, quando ferve, que você tira a tampa, sai aquele vapor e dentro de segundos você já não vê mais aquele vapor. Assim é a vida. Ela está ali, mas a qualquer momento ela pode não ser mais vista. E a partir do momento que não há mais vida na matéria, não é mais nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Já diz aquele cantor de lindos louvores, é pó, é cinza, é o barro que sobrou, ali para nada mais serve. Dentro de menos de um mês não existe mais nada. Mas ficou o espírito. Para onde este espírito foi? Como é que este espírito foi preparado quando ele ainda estava se movendo dentro daquela carne? Como foi que aquele homem, aquela mulher preparou aquele espírito? Para quem foi? Nós temos visto recentemente para quem é que alguns estão preparando as suas almas, os seus espíritos. Todos viram através de redes sociais o que aconteceu aqui no estado do Ceará, o que foi que fizeram lá, se não me engano é num município chamado Caiçara, se não me falha a memória, o que foi que ergueram lá. Para quem é que essas pessoas estão preparando as suas almas? Elas pensam que quando morrerem vão ter uma recepção calorosa pelo dono daquela estátua.
Ah, Jesus, tem misericórdia. Pensam que vamos ser recepcionados como os santos, como os verdadeiros fiéis vão ser lá na Nova Jerusalém. Pensam que vão ser recepcionados com um grande banquete celestial. Olha, meu amigo, que você que está envolvido neste negócio, saiba você que eu não falo por mim, eu falo pelas Escrituras, que grande vai ser a lavareda de fogo que te aguarda lá do outro lado, se você não sair fora desse negócio enquanto é tempo. Aí, veja o que Oséias fala em 4:6, que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é o que está faltando na vida de muita gente, é conhecimento. E o que está tendo de sobra aí é pessoas de Deus explicando a palavra, pregando Cristo, pregando salvação, repreendendo o pecado. Mas alguns acham que é brincadeira. Estão pensando que a igreja está brincando. Da mesma forma, o diabo também não está brincando. Ele está agindo, ele está trabalhando incessantemente. 24 horas. Quanto mais ele levar com ele lá para a piscina de fogo, melhor. Porque ele não quer ir para lá sozinho, porque ele sabe como é que é o negócio lá. Nem ele quer ir para lá, mas ele já está condenado, ele sabe disso. Ele já está com a sua sentença carimbada. E a tua sentença, meu irmão, mesmo estando ela carimbada, ela pode ser rasgada pelo Senhor Jesus e transformada em uma sentença de vitória e não uma sentença de destruição para viver eternamente ardendo em chamas no inferno. Meu irmão, te sai de sair. Te sai da falta de conhecimento, te sai das heresias, meu irmão. Vai para a Bíblia, procura uma igreja, procura Jesus, segue os ensinamentos que Cristo deixou, que você vai ter grande vitória na tua vida. Você receberá grandes galardão. Uma coisa eu te alerto. Não pense em você que a vida do verdadeiro crente é fácil aqui na terra. Porque Jesus não deixou nenhum versículo. Não há nenhum versículo na Bíblia onde Jesus disse que nós iríamos ser felizes, vidas tranquilas, de maneira nenhuma. Nós vamos sofrer perseguições igual a Cristo sofreu, igual aos apóstolos sofreram, os profetas sofreram. Mas se nós atravessarmos todos estes sofrimentos, essas perseguições, as calúnias, as frases dos ímpios, que muitos são as que chegam até a gente e a gente deixa para lá, entrega nas mãos de Deus. Se nós vencermos todos esses obstáculos, Deus terá misericórdia de nossas vidas e nos abençoará de uma maneira extremamente graciosa. Você não se arrependerá de maneira nenhuma de entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Faça isso enquanto é tempo, porque depois que fechar os olhos, nenhuma missa de 7º dia vai te livrar do fogo do inferno, não. A Bíblia que fala isso, eu estou apenas repassando o que nela está escrito. E assim, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre tua vida, como assim o poder de Deus e as doces consolações do Espírito Santo. E um bom dia a todos. E que Deus derrame sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, chuvas de bênçãos. E novamente, que o Senhor Jesus, que o Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando, nos protegendo e nos conformando, dando força e coragem para vencer as investidas de Satanás contra nossas vidas. E assim vivamos em paz, em o nome santo do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.